Ozzy Osbourne morreu. O príncipe das trevas Ozzy Osbourne morreu ontem, 22 de julho, aos 76 anos de idade. O lendário vocalista do Black Sabbath teve uma extensa carreira de basicamente 5 décadas e mesmo tendo saído do Black Sabbath, embarcou numa carreira solo de muito sucesso e ficou conhecido como um dos grandes ícones do heavy metal. Meu nome é Denis Carmonaro, sou professor de guitarra há mais de 15 anos, sou formado em composição e regência, mestre em musicologia e nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês por que o Ozzy Osbourne é uma figura tão icônica para o heavy metal e dar minha opinião geral sobre ele. Bem, o Ozzy desde o começo sempre foi uma figura muito polêmica, porque ele tem uma personalidade muito intensa, ele sabe muito o que ele quer, ele tem uma paixão muito grande pelo que ele faz, que é a música. O resultado disso é a criação de uma arte, né, de uma persona, de uma performance muito peculiar e muito marcante. Eu já vou admitir aqui no começo do vídeo que eu não acho o Ozzy um grande músico. Eu não tenho tanto apreço pela performance vocal dele, e ele também não é um grande compositor, né? Na realidade, a maioria das composições são dos guitarristas, né, ou dos baixistas, dos instrumentistas das bandas dele. Inclusive, muitas letras também não são dele, né? Por exemplo, no Black Sabbath, o Butler, que é o baixista, escreveu muitas letras. Porém, o Ozzy encarnou essa ideia do heavy metal, né? Então ele foi um dos criadores do heavy metal junto com a banda toda Black Sabbath, né? O Tony Iommi, o Butler e o baterista Ward. Ele soube se inspirar e ser inspirado pelos integrantes da banda pela questão do heavy metal, ou seja, da música pesada. É difícil falar quem foi o criador de fato do heavy metal, né? Muitas bandas antes, ali na década de 60, já tinham um som bem pesado. No entanto, na minha visão, o heavy metal ele é muito caracterizado pela questão teatral, pela questão temática envolvida. Então ele tem muito a ver com essa questão, né, sombria, assustadora, e de temas mais pesados. Então não só a música tem muita importância, como de fato tem, né? O Tony Iommi, ele usou afinações mais graves, ele usou o intervalo trítono, que é um intervalo muito tenso, né? Ele usou a rítmica mais de palhetada para baixo também, que dá um peso muito grande. Mas não só isso, o Black Sabbath soube fazer uma ambientação para a música deles. O que é tão importante para o heavy metal, nessa questão de um clima ali, que você entra num mundo diferente, você entra num mundo de fantasia, né? O heavy metal tem a ver com fantasia também, mas com uma coisa mais sombria muitas vezes. E o Black Sabbath soube fazer isso muito bem com a sua música e com a sua atitude, né? Com as suas temáticas também. Então eu considero sim a primeira música de heavy metal a música Black Sabbath, né? Porque ela traz consigo não só um peso, né, uma parte grave da guitarra, o trítono também, mas não só aquele sino no começo, aquela chuva, aquela música lenta e que depois vai se tornando rápida. Então ela conta uma história, você sente que você está vivendo aquilo, né, e aquela sensação muito fantasiosa, dramática, né, sombria. Sim, o Black Sabbath, o criador do heavy metal, por essa razão, né, por somar a parte musical que já vinha sendo criada um pouco antes, né, ali com alguns guitarristas, com algumas bandas anteriores que fizeram um som pesado, mas eles fizeram o som ficar mais pesado, mais sombrio, com os intervalos, né, com as cordas graves e também com a temática, né. Então a música Black Sabbath, né, é a missa sombria, né, o sabá sombrio. Então é uma coisa muito peculiar, eles mergulharam de cabeça nisso. Não só na letra, na música, mas também na temática, como eles faziam os shows. E criou-se, então, esse gênero novo do rock, que é o heavy metal. E o Ozzy teve uma importância enorme, principalmente na parte da persona, né, da performance, né, de se envolver com esse tema. Porque quando você vê ele, ou quando você vê ele performando, não há dúvidas de que há algo muito especial ali, de que algo quer ser transmitido, que ele quer fazer com que a gente entre num mundo novo, no mundo dele, né, no mundo da fantasia dele, do heavy metal, da parte sombria, da questão do creep, do dark. Toda essa fantasia vivida por ele, esse amor que ele tinha por esse tema, por essa música, ele transmitiu de forma intensa para os ouvintes, né, para as pessoas que ouviam a música do Black Sabbath. Ele basicamente era o transmissor do heavy metal para as pessoas, né? Ele fazia com a persona, com o carisma dele, a gente sentir tudo isso, né? E depois ele levou isso, ele vestiu essa camisa e levou isso para a carreira solo dele. Então ele continuou levando a bandeira do heavy metal, né? Ele manteve acesa essa chama, né, criada pelo Black Sabbath e que depois, né, foi se apagando um pouco ao longo dos anos 70 para depois ser retomada ali pela New Wave of British Heavy Metal e depois com outros tipos de heavy metal, né, o thrash metal, o speed metal, etc. E uma das coisas que está a genialidade do Ozzy é que ele sabe escolher
o que ele precisa para fazer o som que ele quer. Então, mesmo que ele não seja um baita músico, um baita compositor, que é o que eu acho, ele sabe escolher, ele sabe direcionar aquilo para o som, para o resultado que ele quer. Então ele foi ótimo em escolher os guitarristas, os companheiros dele. E, na minha opinião, essa é uma das peças-chave para que a carreira do Ozzy deslanchasse e se tornasse icônica. A escolha dos guitarristas. Porque, convenhamos, para o rock e para o heavy metal, a guitarra tem um valor inestimável, né? Ela não tem como a gente imaginar, principalmente o heavy metal, sem o som da guitarra. Então, escolher bons guitarristas realmente é uma coisa muito importante. E ele soube fazer isso, né? Ele escolheu a dedo ali, achou pepitas de ouro para que tivesse guitarristas que trouxessem esse som que estava na cabeça dele. Então, o primeiro, né, o Tony Iommi nem se fala, né? Na realidade, um escolheu o outro, né? Não ele escolheu o Tony Iommi, mas ele se decidiu juntar o Black Sabbath, né? Então, ele viu ali algum valor naquele guitarrista, naquela banda no geral. Mas aí depois ele começou a carreira solo com um dos melhores guitarristas da história do heavy metal, que é Randy Rhoads, que infelizmente, né, ele morreu ali depois de 2 anos, né, tocando com o Ozzy, mas ele compôs 2 álbuns icônicos, né, riffs icônicos, que assim, né, o Ozzy achou aquele cara, viu o valor nele, e era realmente um guitarrista assim que ele contribuiu pro rock e pro heavy metal em 2 anos, o que muita gente não fez em vários anos. Em 1983, depois que Randy Rhoads havia falecido, ele escolheu o Jake E. Lee para fazer parte da sua banda, que é um outro guitarrista lendário pro heavy metal, né? Então eles já começaram ali com o álbum Bark at the Moon, né, que já tem um riff bem icônico também. E depois de algumas brigas, né, que eles não se davam tão bem, né? O Ozzy também era complicado, uma pessoa que usava muita droga, muita bebida, então ele brigava muito com os integrantes da banda, né? Eles se separaram e aí ele escolheu outro guitarrista icônico pro heavy metal, que é o Zakk Wylde, né? O Zakk Wylde trouxe essa questão das cordas graves de novo, né? Afinadas mais grave, o harmônico artificial que gritava, né? Fazia aquele som mais macabro, parecia uma bruxa gritando, como por exemplo no No More Tears. Então vejam que o Ozzy, ele tinha, né, o ouvido, né? A percepção de escolher os músicos certos, de escolher os músicos que eram bons para aquilo que ele queria. Então eram ótimos guitarristas de heavy metal, né? Ele soube escolher gente que ia fazer a música que estava na cabeça dele. E no meio disso tudo, né, escreveu letras assim marcantes para o heavy metal. Ele fez performances icônicas, né? Ele era um ótimo frontman com carisma muito grande. Então ele fazia um show, ele fazia com que a gente sentisse essa veia do heavy metal, né? A coisa mais pura, o puro suco do heavy metal. Então, mesmo que ele não tenha sido um músico brilhante, ele teve uma mente brilhante para poder transformar o que estava na cabeça dele, né, esse mundo da fantasia do heavy metal, que tem a ver com heavy metal, principalmente no início, em realidade. Né? Ele vestiu realmente essa camisa e fez de tudo para isso dar certo. Então, ele realmente é um campeão ali do heavy metal, né? Ele levou a bandeira. Por isso que ele é tão querido por pessoas que gostam desse gênero e é realmente um dos músicos mais importantes para toda essa geração que se seguiu depois, porque ele influenciou, ele marcou, né, uma geração e inspirou a que continuassem a fazer esse gênero que é amado por muita gente, né? Na realidade, o heavy metal é um dos gêneros mais amados pelas pessoas que gostam mesmo, né? Tem gêneros assim que as pessoas gostam, né, que faz muito sucesso, mas o heavy metal ele tem realmente fãs muito fiéis. E para mim o Ozzy representa essa fidelidade, né? Ser fiel a um pensamento, a um gosto, a um gênero musical que é o metal. Bem, pessoal, é isso aí então. Aqui fica a minha homenagem ao Príncipe das Trevas, a essa pessoa icônica, lendária da história da música. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam aí da minha opinião, da minha análise. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. Um abraço e até a próxima.